Ela diz: Luísa, eu tô curiosa para saber se ela sofreu ameaças e de que tipo foram. Eu acompanhei bastante as ameaças que você sofreu quando você publicou o negócio do Jair, né? Mas agora, com a publicação desse novo livro, houve alguma ação desse tipo? Como foi esse processo? Não, assim, com relação agora, ainda bem que não, né? Poxa, também não é todo livro passar por isso, não precisa, né, Ju? Mas, infelizmente, assim, a gente, nessa esquina torta que o Brasil pegou de 2015 para cá, se tornou muito comum colegas jornalistas serem atacados, vítimas de assédio online, de ameaças que também vêm por meio das redes sociais, e-mail, né, de modo eletrônico. Eu, dentro desse processo de investigar desde lá, senti alguns constrangimentos, ameaça, eu não me recordo de nenhuma específica com relação a investigar os militares na época ali mais direta, da questão da investigação sobre o caso do Rubens Paiva, mas eu infelizmente lido com as nossas questões recentes, né, e tudo isso meio que se mistura, então assim, eu tenho algumas ações sendo movidas contra pessoas que me difamaram. O ano passado eu passei, infelizmente, por um processo bastante bizarro de uma difamação que foi promovida claramente, assim, a pessoa, né, você passa a virar um alvo, então inventaram um print, criaram uma conversa, a partir disso eu sofri outras ameaças, mas, assim, Miriam, né, que fez a pergunta, aos criminosos da lei, né? Então, tudo isso está com os meus advogados, isso foi denunciado, foi reportado, os processos estão tramitando. E, assim, eu tento lidar com isso de uma maneira bastante objetiva. As pessoas precisam ter responsabilidade sobre o que elas falam e o que elas fazem. E quando elas entram para esse lugar que é de crime, aí elas vão responder pelo que elas fizeram, sejam elas quem forem. Você sente que houve uma mudança em relação a isso com a transição de governo? Porque tem aquela coisa do guarda da esquina, né? Que num regime autoritário, ditatorial, o problema não necessariamente é o general, mas é o guarda da esquina, né? Eu tenho essa sensação em relação à transição de governo de que essas pessoas que atacavam, que ameaçavam, elas perderam um pouco da coragem de fazer isso. Você sentiu isso também? Elas passaram a ser investigadas pela Polícia Federal, pelo Supremo, mas é isso que aconteceu. A difamação e as ameaças que eu sofri foram a partir de uma fabricação do Alan dos Santos. Então, assim, aí eles vão para fora do país para fazer esse tipo de coisa. E aí, de certa maneira, nos Estados Unidos agora, né, como você vai, né, realmente fazê-los pagar pelo crime que eles cometeram de fora, e ainda por cima estão inventando um monte de mentiras sobre a situação brasileira. E ainda por cima é o Trump presidente lá também, né? E aí a gente está vendo esse cenário todo, inclusive ontem a gente estava falando sobre isso, né, no ICL, assim, a gente só aprendeu, né, no Brasil aprendeu a falar inglês desde criança para poder ler o mundo e compreender o mundo. Eu falo inglês e espanhol. Então, assim, eu também convido, eles vão aprender português aqui para você ler as nossas decisões, ler as investigações, aí depois vocês debatem, a hora que vocês quiserem conhecer os assuntos a fundo. Mas, assim, eu acho que tem uma mudança, porque, infelizmente, no governo passado, no governo Bolsonaro, o próprio presidente da República usava suas contas em redes sociais para promover ataques a Patrícia Campos Mello, a Vera Magalhães, a Constança Rezende. Eu não fui alvo, ainda bem, específico disso, fui por outros, mas não por ele. Agora, isso se tornou, era uma política de Estado, que vinha do presidente da República. Isso mudou. Mas tem um campo ruim ainda. Eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar em termos de uma comunicação menos violenta, que seja das autoridades de um modo geral para com a imprensa.